Pastor que ficou conhecido por ser ex-travesti morre em Cuiabá. O pastor evangélico Joey de Miranda, que ficou conhecido após defender que era possível deixar de ser homossexual, morre neste domingo em Cuiabá. Ele estava internado no Hospital Santa Rosa, na capital, para tratamento de saúde. As causas da morte ainda não foram divulgadas. Joide criou a Associação Brasileira de Ex-Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a BEX LGBT. Lançou um livro para contar a história dele, que já causou polêmica. Ele assumiu a homossexualidade aos 14 anos e se tornou travesti. Nesse período, colocou próteses de silicone dos seios e silicone industrializado dos quadris. Aos 26 anos, após a conversão, como ele dizia, as próteses foram retiradas. Na visão dele, a desordem familiar tem grande parcela de responsabilidade nos casos de homossexualidade. Em uma palestra aqui no município de Rosário Oeste, o pastor cedeu uma entrevista à nossa equipe, onde contou toda a sua trajetória de vida. Acompanhem um trecho dessa entrevista. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje para entender um pouquinho mais sobre esse assunto que a igreja vem discutindo com a família. E eu queria falar com o senhor para a gente poder fazer um retrocesso. Eu quero saber quando o senhor entrou nessa vida de ilusão, que o senhor passou por esse momento de homossexualidade. Olha, primeiramente eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui nessa cidade, mais uma vez compartilhando aquilo que Deus fez na minha vida e aquilo que Deus pode fazer na vida de um homem e na vida de uma mulher. Na verdade, a homossexualidade, ela entrou na minha vida aos 5 anos de idade, entre 5 aos 6 anos. Eu morava num lar, a minha família, era uma família totalmente disfuncional, o meu pai totalmente ausente, possessivo, agressivo, violento. Eu sofri um abuso aos 6 anos de idade. Eu sofri um abuso por um advogado que morava em frente à minha casa. E quando esse homem abusou de mim, eu tentei compartilhar a minha dor com meu pai. E não tinha um pai presente na minha vida. Naquele momento que eu mais precisei, o meu pai não foi um pai presente na minha vida, como não foi no decorrer de toda a minha infância. E hoje eu entendo que a homossexualidade entrou na minha vida nessa época, após esse abuso que eu sofri, onde foi que a homossexualidade entrou na minha vida. Como eu era uma criança e depois esse homem abusou de mim outras vezes, logo vieram as experiências com outros meninos e eu cheguei à conclusão, na idade da razão, que eu tinha nascido assim, entendeu? Que eu tinha nascido assim e que eu tinha que passar por tudo aquilo, porque a minha mente já tinha sido contaminada, e eu falava assim, bom, eu nasci assim, eu penso assim e vou morrer assim. Foi aonde mais para frente, no decorrer da minha caminhada, eu tinha entendido que eu tinha realmente, como eu já afirmei, dizendo, não, eu nasci assim, eu penso assim, então eu vou viver a minha vida. Logo em seguida, depois de um longo processo, isso aí já é a entrada da minha adolescência já, a minha mãe descobriu, as minhas irmãs, elas também descobriram, que eu já estava vivenciando o estado da homossexualidade. A situação na minha casa foi ficando cada vez de mal a pior, porque apesar da mídia hoje estar fazendo essa apologia à homossexualidade, eu não sou preconceituoso, nós não odiamos os homossexuais, não sou homofóbico, muito pelo contrário, na verdade, nós amamos pessoas que estão homossexuais, mas na época eu não entendia, e hoje eu sei a dor que uma mãe sente, a dor que um pai sente quando eles descobrem que os filhos estão homossexuais. E foi no meu caso, entendeu? Então a situação na minha casa foi ficando insustentável, foi aonde eu decidi sair da minha casa. A família então não deu nenhum apoio, nenhum suporte para esse momento em que o senhor estava atravessando? Não, nenhum suporte, até porque naquela época não se falava muito sobre isso, na verdade. Naquela época ainda havia um preconceito muito grande. Hoje ainda existe bastante, mas na minha época, eu falo na minha época porque eu estou com 51 anos, aliás, estou completando 51 anos hoje. Então você imagine isso há 35 anos atrás, há 36 anos atrás, era um tabu, nas famílias. Então as pessoas que se declaravam homossexuais, muitas famílias rejeitavam, como até hoje rejeitam, na verdade. Hoje nós estamos ensinando as famílias a não concordar com o estado homossexual.
Mas também a gente não pode aceitar, porque a gente sabe, hoje eu entendo, depois de muitos estudos, pesquisas, com a minha própria vida, eu pude entender que a homossexualidade ela tem uma raiz, ela tem uma base. E os meus pais, meu pai pela sua ignorância, alcoólatra violenta, e minha mãe por falta de conhecimento, também, né? Então terminou me agredindo com palavras, atacou muito o meu emocional. Então, como eu já tinha problema com meu pai, e aí problema com a minha mãe, problema com as minhas irmãs, eu decidi sair de casa, mas tudo por falta de conhecimento. Então o preconceito começou dentro de casa. Aí o senhor saiu para a rua. Na verdade, assim, eu não digo que foi um preconceito em relação à minha mãe. A minha mãe toda a vida ela me amou, né? Mas a minha mãe ela não concordava. Então, por ela não saber lidar com a situação, na época eu achei que fosse preconceito. Mas hoje eu entendo que a minha mãe, ela simplesmente me ama tanto, e na época ela ficou totalmente, vamos dizer assim, desconcertada, sem saber como lidar com o problema, e terminou me agredindo com palavras, como hoje muitas mães ainda fazem isso. Eu atendo mães do Brasil todo, e às vezes as mães me ligam dizendo: olha, eu agredi o meu filho, eu falei isso com o meu filho, eu tomei o celular, eu proibi ele. Eu falei: não adianta você fazer isso, porque você só vai piorar a situação, entendeu? Porque eu sempre digo hoje eu ministro para pais, dizendo que a autoridade ela não é imposta, ela é conquistada. Então, já que você não soube lidar antes de você descobrir, agora saiba lidar, que é uma situação dolorosa para os pais. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Vamos continuar nessa sua caminhada, pastor. Daí o senhor saiu de casa ou continuou permanecendo dentro do lar? Não, então, né, quando eu decidi, na verdade, teve um dia que eu saí de casa, de repente eu parei, eu vi um grupo de travesti na esquina, eu parei e perguntei para eles assim se eles ganhavam dinheiro naquela vida. O senhor já tinha quantos anos nessa época? Eu tinha entre 12 para 13 anos. Eles me disseram que eles ganhavam muito dinheiro naquela vida. E ali eu falei assim, bom, então, já que meu pai vive dizendo que eu não presto, já que meu pai vive dizendo que eu não vou dar em nada, e como aquele travesti disse que aquele ali, que daquela forma eles ganhavam dinheiro, eu falei, bom, então eu vou ganhar dinheiro. Foi aonde esse travesti me levou para casa dele, né? No outro dia ele me transvestiu, me ofereceu droga, eu experimentei a droga, e eu fui para a esquina e eu comecei a ganhar dinheiro ali. E ali então eu comecei a tomar remédio anticoncepcional, esses remédios que as mulheres tomam para evitar filhos. Logo o peito começou a aparecer, o cabelo foi crescendo, foi aonde a minha família descobriu e aonde a situação ficou insustentável na minha casa. Aí realmente eu decidi sair de casa. Nessa época o senhor já tinha largado escola, já não tinha mais amigos, os seus amigos eram essas pessoas? Os meus amigos os meus amigos passaram a ser as pessoas que estavam homossexuais na época. E o senhor foi morar com quem? Na época eu fui morar na casa de uns amigos meus que eram todos homossexuais. Aí logo em seguida eles me convidaram para ir para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei alguns meses no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu fiz o uso de silicone no meu quadril, onde eu coloquei 4,5 litros de silicone no meu quadril. Em São Paulo eu conheci outros travesti que tinham um carro do ano, tinham um apartamento chique. Eu perguntei para eles assim, vem cá, onde é que vocês ganham tanto dinheiro assim? Eles me disseram que em Paris se ganhava mais dinheiro. E eu ficava com aquela palavra do meu pai, que eu não ia dar em nada, que eu não ia prestar, que eu não ia conseguir viver longe das asas da minha mãe, como ele dizia. Eu falei, bom, então eu vou para Paris, eu vou ganhar muito dinheiro e vou provar para o meu pai que mesmo eu estando nessa vida, mas eu vou ser alguém. E aí eu fui para Paris, morei um ano e um mês na França, voltei de novo para o Brasil, não me adaptei mais no Brasil, foi aonde eu voltei para a Europa e morei em vários países da Europa, e aonde depois com o passar do tempo eu consegui uma documentação italiana, onde eu me fixei na Itália por muitos anos, onde eu morei quase 8 anos na Itália, em Milão. Quando o senhor saiu do Brasil, o senhor tinha que idade? Quando eu saí do Brasil? Olha, isso aí já faz muitos anos, entendeu? Mas já tinha maioridade já? Ainda não. Ainda não? Não. Muito novo ainda? Eu estava na minha juventude, mas eu não tinha os 18 anos completo ainda, entendeu? Não tinha os 18 anos completo. Vamos até aprofundar o assunto, tá? Só para o pessoal de casa poder entender. O senhor chegava a fazer quantos programas à noite? Eu não lembro mais, eu não lembro.
entendeu? Na verdade, assim, eu não fiquei na Itália, eu não fiquei muito no mundo da prostituição. Na Itália eu me tornei o terceiro travesti mais belo do Brasil. Depois você pode dar uma olhada nas fotos. E lá na Itália eu tive um relacionamento onde eu comecei então a vender preservativo, vender bomba de gás, né? Eu levava os travestis do Brasil para a Itália. Na verdade eu virei uma espécie de uma cafetina de luxo, entendeu? Foi aonde o diabo, posso dizer assim, me proporcionou muito dinheiro. Mas eu era uma pessoa infeliz, entendeu? Eu era uma pessoa extremamente infeliz, mesmo tendo tudo. Mesmo tendo beleza, mesmo tendo poder, mesmo tendo fama. Mas eu era uma pessoa infeliz. Porque quando eu colocava a cabeça no travesseiro, só eu sabia o vazio que invadia a minha alma. E não era só comigo. Todos os meus amigos que se relacionavam comigo diziam as mesmas coisas. Uma coisa era quando nós estávamos diante da sociedade. Nós queríamos mostrar um glamour, nós queríamos mostrar uma beleza, nós queríamos mostrar aquela felicidade. Na verdade, outra coisa era quando nós nos deparávamos com nós mesmos, nas madrugadas, onde já não tinha mais os holofotes, onde já não tinha mais ninguém para nos aplaudir. Muitos diziam, que vida miserável é que nós estamos vivendo. Eu cheguei a dizer isso várias vezes, mas nós pensávamos que tínhamos nascido assim. Eu particularmente falava, não, eu nasci assim, eu penso assim, vou morrer assim, entendeu? E eu comecei então a observar, que eu sou extremamente observador. Hoje eu observo as coisas para o bem, mas antigamente as minhas observações eram para o mal. Mas eu sempre fui uma pessoa extremamente observadora. Então eu olhava, eu via os meus amigos mais velhos, eu via os travestis mais velhos. Então assim, eu olhava para os travestis mais velhos, né? Na época eu era jovem, eu tinha 19 anos, 20 anos, estava na flor da idade, na flor do auge, no auge, né, da beleza, do glamour. Mas eu olhava os travestis que tinham 50 anos, 60 anos, o tanto que eles sofriam, né? Eu comecei a pensar, falei assim, se eu não morrer antes, um dia eu vou envelhecer. Para mim envelhecer, sofrer como eles estão sofrendo, hoje, quando eu atendo pessoas que estão homossexuais já nessa faixa etária, todos eles sofrem muito. Só que eu sempre digo, o diabo ele é um excelente propagandista, ele só não mostra o final. Entendeu? Ele só não mostra o final. Uma coisa que as pessoas que estão homossexuais não gostam de tocar é na velhice. E eu pensei muito nisso. Claro que quando eu comecei a pensar dessa forma, porque a minha mãe já tinha tido encontro real, pessoal, genuíno com Jesus da Bíblia. E a minha mãe já estava em oração pela minha vida. Então foi um processo. Eu comecei a pensar diferente, eu comecei a agir diferente, eu comecei a ter atitude diferente, só que eu não sabia que a minha mãe já estava orando e intercedendo pela minha vida. E a família? Morando na Europa, com todo esse poder, a família ficava onde? A família ficava na minha cidade, em Cuiabá, Mato Grosso. Aí depois de uma longa caminhada, a família realmente, né, depois a minha mãe me aceitou, não concordava, minha mãe nunca concordou, mas ela me aceitou. Até me aceitou, minhas irmãs também, todas elas me aceitaram. E quando eu vim ao Brasil, né, trazia presente, né, tinha muito dinheiro. E aí a minha família começou a me aceitar, então nessa época começou a ter aquela harmonia na minha família, entre eu, minha mãe e minhas irmãs. Não com o meu pai, mas entre eu, minhas irmãs e a minha mãe, a gente teve essa harmonia, tivemos esse contato. A minha mãe toda a vida me abraçou, me beijou. Minha mãe, ela sempre dizia, eu amo você, mas eu não concordo. Na época ela não falava essa linguagem que hoje eu falo, né? Ela dizia assim, eu amo você, mas ela dizia em outras palavras, mas eu digo assim, eu não concordo com o seu estado homossexual. Porque quando eu falo estado, por que estado? Porque a pessoa não é, a pessoa está homossexual, entendeu? E eu sempre digo hoje, a homossexualidade, ela é uma raiz, ela tem uma raiz. Agora eu preciso descobrir da onde surgiu a homossexualidade. Então hoje nós trabalhamos, né, com essa base para a família, né, falando para os pais, mães, sobre essa base, a proteção do pai. Porque como eu não tive um pai, hoje eu sou pai, né, de um garoto lindo, maravilhoso, que é o Pedro Miranda. E eu tenho nas minhas palestras eu tenho dito para os pais
que nós pais temos a responsabilidade de desenvolver a heterossexualidade na vida dos nossos filhos. Isso é responsabilidade do pai. Então nós, pais, precisamos construir uma base sólida na vida dos nossos filhos ainda quando criança, porque tudo começa no princípio, é no início, entendeu? E o preconceito? O senhor deve ter passado por muito preconceito, enfrentado muitos palavrões. Quais eram essas palavras ditas? Olha, quando eu estava na homossexualidade, eu não sofria muito preconceito. Eu não sofria preconceito porque, na verdade, eu não parecia uma pessoa homossexual, né? Como eu já falei para você, literalmente eu me transformei e as pessoas elas não percebiam que eu estava homossexual. Eu não parecia como travesti, eu literalmente parecia como mulher. Na verdade, o preconceito eu sofri mais depois que eu me converti. Entendeu? Então, depois que eu me converti, depois que eu decidi mudar a minha aparência, porque na época eu era uma mulher, então assim, eu entrava e saía de qualquer lugar, ninguém dizia que eu era um travesti. Eu não usava maquiagem, eu não usava roupas escandalosas, né? Eu andava normal, eu vestia normal, não me aparecia, então assim, eu era uma pessoa normal, eu usava tênis, camiseta e calça jeans, entendeu? Então assim, as pessoas olhavam, eu sempre passei como mulher quando eu estava homossexual. Agora, depois que eu me converti, que eu comecei a mudar a minha imagem, que eu estava voltando de novo à minha verdadeira identidade, aí eu sofri preconceito. Em sua página do Facebook, familiares e amigos lamentam a morte do pastor. Joide se casou com Edna Miranda, que o acompanhava nas palestras onde ele dava o testemunho de sua vida. Joide deixa a esposa e o filho Pedro, de 4 anos de idade. As imagens são de Elcio Manuel, Paulo Linhares, para a TV Rosário.